amor, tolerância e solidariedade. Está no ar. Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã. Está começando agora mais um programa espírita. Mentes do Amanhã. Falando sobre a doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida a dois. Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita e o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra e a outra vida no mundo espiritual. Pai é Deus e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus e sois vós da família universal. Mentes do Amanhã. Relembrando Chico Xavier. Chico nos contava casos pitorescos acontecidos com ele. Sabemos que Chico Xavier, desde jovem, tinha um grave problema no olho esquerdo. Doía muito, por vezes sangrava, ele estava em constante tratamento. Ele nos dizia que o olho doía exageradamente e por vezes ele tinha crises terríveis. E ele nos contou que certa vez o olho dele, o olho esquerdo, estava doendo tanto que ele começou a pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que intercedesse por ele. Dr. Bezerra de Menezes, o senhor tenha pena de mim, veja a situação do meu olho, está doendo muito, está sangrando. Eu não peço isto ao Senhor como uma criatura humana, porque eu sei que não sou e não mereço, mas eu estou pedindo essa intercessão ao Senhor como se eu fosse um animal. Tem piedade de mim. Ele disse que o Dr. Bezerra apareceu a ele conversando assim com o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra perguntou a ele: uai, Chico, se você está dizendo que não é uma pessoa e está me pedindo auxílio como se fosse um animal, quem é que você acha que eu sou? Aí o Chico disse que respondeu para ele: ah, Dr. Bezerra, o senhor é um veterinário de Deus. E sorriu muito. Olha, meu irmão, quero lhe dar a minha mão, para que eu possa alegrar seu coração com a sua própria luz que irradia até Jesus, e com a bela e mais sagrada oração. Com um bom sorriso no rosto, dê-nos também sua mão, para integrar conosco nesta fraterna união. Com um bom sorriso no rosto, dê-nos também sua mão, para integrar conosco nesta fraterna união. Ei, vamos sorrir,
cantar, nos divertir. Ei, vamos fazer por merecer divina luz nesse mundo em que vivemos. Unidos conseguiremos alcançar. Vocês vão ouvir agora as palavras de Luciano Cícero. Olá, eu sou Luciano Cícero e hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. A reencarnação, dentro da doutrina espírita, é um dos princípios fundamentais, né? Então, quando a gente fala da reencarnação, o que significa? O que quer dizer reencarnação? Dentro de um conceito mais simples, significa a volta do espírito à vida corpórea, à vida material, mas num corpo diferente. Então, nós não voltamos jamais no mesmo corpo, né? Talvez isso poderia ser uma ideia da ressurreição, mas quando a gente fala da reencarnação é a volta à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer ligação com o corpo antigo, né? E nós, na doutrina espírita, quando falamos da reencarnação, nós entendemos que a reencarnação ela é um processo evolutivo, está dentro da lei de progresso. Então, nós sempre vamos reencarnar enquanto estivermos evoluindo aqui no plano terrestre, sempre na condição humana, e jamais voltarmos para uma condição animal, como algumas crenças acreditam, como Plotino, por exemplo, que foi um importante filósofo grego que acreditava que conforme nós errávamos durante uma vida, nós poderíamos voltar para a vida animal em outra existência. Mas não, como nós estamos sempre evoluindo, nós sempre reencarnaremos na condição humana. E existe uma diferença também quando nós falamos de reencarnação e ressurreição, né? Então existe uma confusão entre os conceitos. E isso acontece porque lá no judaísmo algumas pessoas muitos já tinham esse entendimento. E aí a gente pode entender que a ressurreição ela não é a mesma coisa que reencarnação. Por quê? Porque na ressurreição eu voltaria no mesmo corpo, diferente então da reencarnação. E o princípio da reencarnação ele está fundamentado na justiça divina, né? Então sempre quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de uma manifestação da lei de Deus, que permite que nós possamos evoluir através da reencarnação. E é interessante que Allan Kardec ele nos traz esse entendimento, nos dizendo isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e também nós vamos ver no Livro dos Espíritos, mais especificamente no Livro dos Espíritos, quando a gente vê a pergunta 59. E aí nós vemos que Deus, na sua infinita bondade, permite-nos encarnar tantas vezes quanto forem necessárias. Então quer dizer que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Então não existe um número mínimo, um número máximo de reencarnação. Sempre que for necessário, nós iremos então passar pelo processo da reencarnação, mostrando então o quanto Deus é justo com todos, nos dando a possibilidade de reencarnar e evoluir sempre, constantemente, de acordo com a nossa necessidade. Mas quando nós falamos da reencarnação, nós podemos entender que existe um propósito, tem uma finalidade. Então, para que nós vamos passar por um processo de reencarnação? Nós podemos passar pela reencarnação por uma expiação
O que é expiar? Né? Expiar é resgatar, é pagar. Então consiste em um homem, de alguma forma, corrigir o seu caminho, passar por algumas situações que são físicas e são morais, né, na vida corpórea, que vão fazer com que ele avance, progrida. Então a expiação, ela é um processo de aprendizado, né, em que a espiritualidade, na maioria das vezes, com o nosso consentimento, vai determinar aquilo que é importante na nossa próxima vida. Então eu vou resgatar alguma coisa. Isso pode vir através de determinada condição de saúde, de determinada condição material, de alguma situação relacionada ao contexto de vida que eu vou ter nessa próxima vida, né? Nessa próxima existência. E geralmente a expiação, ela não me dá a escolha de não tê-la, né? Então, nos processos de expiação, não tem como eu não escolher, né? Então, quando nós vemos um espírito que reencarna numa condição com uma deficiência física ou mental, por exemplo, esse espírito ele não tem como não reencarnar dessa forma. Então, ele reencarna nessa condição para que, de alguma forma, ele possa trabalhar o seu progresso, para que ele possa resgatar, de alguma forma, uma dívida do passado. E isso não é nenhum desmérito, porque todos nós estamos num processo evolutivo. E todos nós vamos aprender com as provas da vida ou com as expiações, né? Então, o que nos difere são as provas. Alguns com provas que são mais desafiadoras, expiações mais desafiadoras que outros. Mas nós estamos todos num constante processo evolutivo. Então eu posso vir para expiar ou eu venho com uma prova, né? Então a prova, ela trata-se de escolhas que eu vou fazendo para acelerar o meu progresso. Então quer dizer que a prova são escolhas que o espírito faz antes de reencarnar ou durante o seu processo reencarnatório, inconscientemente, ele passa por provas que ele vai enfrentando e vai progredindo. Eu posso também reencarnar com uma proposta de cumprir uma missão, né? Qual é a diferença nesse caso? A missão, ela é uma tarefa especial em que o espírito ele vai, através dessa missão, ele vai trazer um progresso para si e para os outros, né? A prova, eu supero uma dificuldade minha. Por exemplo, através da prova eu consigo trabalhar a minha paciência, a minha humildade, eu consigo trabalhar através da prova a minha resignação. Então, perder um ente querido é uma prova. Por quê? Porque eu vou ter que enfrentar o luto, eu vou ter que aprender a lidar com essa ausência, com a ausência de algo que eu tinha, de um imóvel, de bens. Então isso é uma prova, tá? Então a missão, e aí ela é importante para mim, ela vai me ajudar muito. É um exercício mais solitário, a prova e a expiação. No caso da missão, a missão ela é um pouco maior, porque sempre que o espírito cumpre uma missão, ele está auxiliando outras pessoas. E quando nós falamos de missão, nós estamos falando, por exemplo, a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de um professor, de um profissional, que dentro do seu campo de atuação, ele vai auxiliar muitas pessoas. Isso quer dizer que todos nós temos uma missão, por menor que seja. Porque na maioria dos casos, nós temos pessoas que podem se beneficiar do bem que nós fizemos. Então, numa mesma reencarnação, nós podemos vir com expiações, com provas e missões.
existem espíritos missionários, que talvez seja um pouco diferente. Por quê? Porque o espírito missionário, ele tem uma missão, só que a missão dele, ela supera todas as provas que ele vai ter pela frente. Então, ele vem exclusivamente para cumprir uma grandiosa missão. E aí as provas que podem vir por esse caminho, ele consegue ultrapassar com facilidade. Quando nós pensamos, por exemplo, na missão de Allan Kardec, ele teve várias provas pelo caminho. Ele teve as perseguições, ele teve a dificuldade de organizar e codificar a doutrina espírita. Foram provas que foram surgindo diante da missão que ele tinha. Porém, ele supera todas essas provas e consegue atingir o seu objetivo. Então, eu posso também reencarnar para ajudar e desenvolver a inteligência. Então, de repente, eu trago um grande compromisso para o desenvolvimento da ciência, da educação, de alguma área específica. E aí, o espírito ele vai se desenvolver através do intelecto para que ele possa sublimar aí os seus instintos mais inferiores. De repente, eu venho para desenvolver o intelecto na área da música, desenvolver a inteligência na área da música, e aí eu trabalho os meus sentimentos e passo a ser menos agressivo, eu passo a ser mais brando, porque a música ela vai me ajudando nesse sentido. Então a reencarnação ela é justa. Nós vemos Allan Kardec nos trazendo todas essas referências, principalmente quando a gente vai pensar na justiça da reencarnação. A doutrina da reencarnação ela é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. E aí a razão assim nos diz, e é os espíritos que nos trazem aí essa lição. E nós vemos isso no item ou na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. A reencarnação também ela tem os seus limites. Então, eu vou reencarnar até o momento em que eu estiver numa condição de espírito puro. Então, conforme eu vou evoluindo e vou me tornando um espírito puro, sábio, eu vou deixando para trás as minhas imperfeições, eu consigo chegar ao momento em que eu não vou mais precisar reencarnar. E aí eu posso escolher reencarnar em missão para auxiliar outros espíritos. Então, a reencarnação ela está condicionada ao nosso próprio progresso. Nós vamos evoluindo, vamos nos transformando, vamos progredindo até o momento em que não mais será necessário reencarnar. Então, vimos que a reencarnação é justa, e aí nós entendemos porque há pessoas que nascem em determinadas condições, de maior facilidade para lidar com as provas, com maior dificuldade, porque algumas pessoas nascem com tantos problemas, com tantas condições difíceis na área da saúde, porque estão ali, através desses processos, trabalhando a sua própria evolução. Para terminarmos, podemos dizer também que a reencarnação tem um enfoque científico. A reencarnação tem provas científicas, através de pesquisas, de trabalhos como Ian Stevenson, que provou, através de casos aí sugestivos de reencarnação, as evidências de que a reencarnação é um fato, é uma lei natural e ela pode ser comprovada de diversas formas. E aí nós vemos a lei de Deus se manifestando para todos nós através da bendita reencarnação, que nos auxilia a progredir
a evoluir sempre. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Mensagem do dia. Meu filho, filho meu de outro tempo, armei-te de ouro e lança, exortei-te a sonhar, ama, constrói, ensina, e transformaste o mando em presença assassina. Vejo-te a trilha em fogo onde a memória alcança. Quis ver-te reencarnado, o amor jamais descansa. E achei-te, águia enjaulada em gaiola mofina, cego e mudo a esmolar e a gemer em surdina. Trazes luto no peito e chagas na lembrança. Chorei ao reencontrar-te em provações supremas. Louvo, entanto, meu filho, as ríspidas algemas da dor a nos urzir ao redor de teus passos. O pranto lavará nossas culpas longevas, e um dia subirás na humilhação nas trevas, para a glória da luz na concha dos meus braços. Epinhanho leite, na luz do lar de Chico Xavier. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Mentes do Amanhã, ou a nossa página mentesdoamanhã.com.br. Momento de refletir. Olá, meu caro amigo. Olá, minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por se sintonizar com mais um momento de refletir do programa Mentes do Amanhã. E hoje vamos fazer um momento de refletir um pouco diferente. Primeiro porque vamos complementar um assunto que começamos a falar a respeito na semana passada. Segundo lugar, pelo fato de que vou inaugurar nesse espaço algumas semanas que vão ocorrer de maneira até aleatória, dedicadas a reflexões pensadas da literatura ou da imprensa espírita. Para começar com o pé direito, então, eu quero compartilhar com vocês um brilhante artigo escrito no ano de 2019 por Geraldo Campete Sobrinho, então vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e responsável pela área de divulgação doutrinária da Federação. Esse artigo cai como uma luva para o fecho que pretendemos dar ao tema que começamos a desenvolver na última semana. Espero sinceramente que você goste. Então eu passo a reproduzir o artigo, que é uma sequência de raciocínio
Não que ele seja uma sequência de raciocínio escrita para isso. É que depois de ler esse artigo, eu cheguei à conclusão que ele é a sequência de raciocínio perfeita para o tema fake news e espiritismo que na semana passada começamos a desenvolver. Então fique agora com a reprodução que vou fazer aqui do artigo do Campeche. O título é Fake News, o que o espiritismo tem a ver com isso? Agora é moda, ou seria modismo? O novo é inovador, transformador. Assim é a boa nova, a mensagem do Evangelho de Jesus, oportuna. O espiritismo também é sempre atual em seu conteúdo. Ao contrário, o modismo vem e passa, alardeia e some, confunde e desaparece. É comum surgir uma ou outra novidade, entre aspas, que pretende revolucionar o mundo, como se a roda fosse descoberta a cada momento. As informações são veiculadas a mancheias e surgem de inúmeros lugares e de replicadores, sem que se saiba ao certo a fonte original. Muito menos se consegue verificar a originalidade ou fidelidade da informação. Verdadeira ou falsa? Um princípio básico do jornalismo é que a fonte deve ser inúmeras vezes checada, conferida, antes de a matéria ser publicada, para se ter certeza de sua origem e autenticidade. Hoje se fala tudo sobre qualquer coisa, sem nenhum compromisso com o conteúdo, fatos e pessoas. Interessa mais o furo, ser o primeiro e disseminar a novidade. A pressa em compartilhar, postar, divulgar é impressionante e lamentável. Já ouviram falar em fake news? As tais notícias falsas? Agora todo mundo está falando sobre isso, no Brasil e no mundo inteiro. Se você não sabe o que é, fique antenado, pois isso é a febre contagiante dos tempos líquidos em que vivemos. Fala-se o que não se deve, espalha-se o que não se poderia. Notícias falsas, informações incompletas, dados manipulados, meias-verdades, polêmicas, tendenciosidades, extremismos, formação de opiniões. O que está por detrás da divulgação de mensagens ou notícias falsas? Enganar, iludir, apenas se divertir? O Evangelho de Jesus e o Espiritismo têm algo a ver com tudo isso? Nada melhor que os próprios autores responderem. O que parece novo não é tão novo assim. Isso porque falsas notícias e inverdades sempre existiram. É que agora, com o poder de impulsão pelas redes sociais, tudo parece ser instantâneo, em tempo real. E a acessibilidade às informações está cada vez mais fácil na sociedade pós-moderna da informação, da ciência e da tecnologia em que estamos vivendo imersos. O cuidado com o trato das fake news não é de agora. Jesus e o Espiritismo já nos apontam como nos comportar diante de tais situações. Vamos conferir algumas expressões que alertam sobre o assunto. 1. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. 2. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 12, 34. 3. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos.
Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. 4. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24 e Marcos, capítulo 13. 5. Deve-se publicar tudo o que os espíritos dizem? Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1859. 6. Antes de falar qualquer coisa, passe pelos 3 crivos, ou pelas 3 peneiras, se é bom, se é verdadeiro e se é útil. Isso é atribuído a Sócrates, considerado um filósofo precursor da doutrina espírita. 7. Na dúvida, abstente, diz um dos velhos provérbios, não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Erasto, Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230. É natural nos questionamentos sobre qual deve ser nossa postura diante das informações possivelmente falsas. Recomendável que o discernimento oriente nossas ações. Assim é oportuno lembrar que, perante as possíveis fake news, devemos: primeiro, ser cautelosos quanto a novidades e notícias bombásticas. Segundo, adotar a dúvida como segurança informacional sem julgamentos. Terceiro, levantar rigorosamente a fonte de informação. Quarto, avaliar se o conteúdo é verdadeiro, bom, útil e pertinente. 5. Evitar retransmitir conteúdos duvidosos ou suspeitos por qualquer meio das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, e-mail, textos, palestras, conversas, dentre outros. Lembremos-nos de que somos divulgadores, influenciamos e somos influenciados o tempo todo na vida. E, consequentemente, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações onde estivermos e aonde formos. Pensemos no bem, falemos sobre o bem, hajamos no bem. Assim, o mundo será melhor para todos nós. Esse foi o artigo que realmente é perfeito para fecharmos esse assunto, fake news e espiritismo. Meus amigos, fiquem com Deus, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. Nossa vida, dádiva de Deus.
seguir, aprendizes de nossas decisões, até decepções que nos permitem renovação. Todo dia uma prova, uma conquista, lições à nossa vista e um caminho a construir, nos mostrando que é preciso viver pra poder despertar, fluir pra poder enxergar que o bem é o caminho a se trilhar. Temos toda a lei de Deus plantada em nossos corações, esperando que reguemos através de boas ações. Para o bem não existem fronteiras, basta apenas se dispor, nos doando uns aos outros simplesmente em prol do amor. Pergunta do ouvinte. Utilizar o aspecto científico da doutrina espírita na casa espírita é um aspecto bastante interessante. Isso porque o espiritismo é ciência, filosofia e moral cristã. E quando nós falamos do espiritismo enquanto ciência, nós precisamos nos lembrar que o espiritismo surgiu através de uma investigação científica que Kardec realizou para entender o fenômeno das mesas girantes. Sendo assim, quando nós olhamos e repensamos Allan Kardec, nós vemos que Kardec foi minucioso, foi detalhista, foi observador, analisou as causas, os efeitos dos fenômenos mediúnicos e a partir daí ele chegou a tirar as suas conclusões e entender que o que se manifestava ali nas mesas girantes eram espíritos inteligentes, eram seres inteligentes, do qual ele começou a chamar espírito. Então nós podemos perceber que dentro da casa espírita nós também podemos utilizar o método científico. Quando nós começamos a analisar, por exemplo, as mensagens que são transmitidas pelos espíritos através dos médiuns, quando nós começamos a analisar o conteúdo da doutrina espírita, principalmente no seu aspecto científico, com o que tem surgido mais recente da própria ciência, quando nós vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, em que André Luiz fala da genética, fala do avanço da ciência, fala de vários aspectos que são realmente de ordem científica, e nós conseguimos entender que o que ele diz não é diferente, não é nada diferente do que a própria ciência tem nos revelado. Então, quando nós fazemos esse comparativo do que a doutrina espírita traz dentro dos seus princípios com aquilo que o mundo tem trazido através das investigações da ciência, nós estamos explorando o aspecto científico dentro da casa espírita. Quando nós também analisamos as instruções e as orientações dos benfeitores espirituais, comparando essas informações, analisando, nós também estamos utilizando o método científico. Nós também utilizamos o método científico na doutrina espírita quando nós estudamos detalhadamente a própria doutrina, quando nós comparamos alguns aspectos da doutrina com a própria história, com a própria geografia, com outras ciências que são naturais, que são sociais, de diversas ordens, que vão dar embasamento, que vão dar sustentação àquilo que a doutrina espírita traz nos seus ensinamentos. Então é sempre importante, dentro da casa espírita, diante de todos os ensinamentos, de todas as informações, orientações espirituais, nós sempre compararmos primeiro, analisarmos a própria obra de Kardec, revendo aquilo que nós estamos aprendendo, as informações que nos chegam, as palestras, as orientações espirituais,
todas as informações que nós recebemos ali com a base da doutrina espírita e sempre comparando essa base, esses ensinamentos de Kardec com aquilo que a ciência tem nos trazido. E aí sim, nós estamos fazendo a ciência dentro da casa espírita, investigando, estudando, analisando e aprendendo. Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 16 99400 5767. Mentes do amanhã. Momento de entrevista com a apresentação de Silvia Amara. Olá, ouvintes do programa Mentes do Amanhã. Mais uma vez estamos aqui no nosso momento entrevista. Meu nome é Silvia e hoje estamos recebendo com grande alegria Ranieri Dias, um dos coordenadores do órgão que denomina Fraternidade Sem Fronteira. Para iniciarmos o nosso bate-papo, Ranieri, nos explique o que significa a Fraternidade Sem Fronteiras. Olá, querida Silvia, boa tarde aos amigos e ouvintes deste programa Mentes do Amanhã. Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização humanitária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que iniciou-se em 2009. No ano passado completou 10 anos de trabalhos e atividades benemerentes e é uma instituição sem fins lucrativos, sem ideologia político-partidária e também não tem um julgo religioso, apesar de todos nós que estamos trabalhadores desta organização sermos adeptos do cristianismo e, independente da religião, acreditamos na necessidade do serviço. A Fraternidade Sem Fronteiras, então, depois de 10 anos, trabalhando inicialmente em Moçambique, depois no Senegal, depois no sul da ilha de Madagascar e de dezembro de 2018 no Malawi, ou seja, 4 países da África, também iniciou os trabalhos de apoio a comunidades carentes no norte do país, nordeste, sul, centro-oeste e sudeste. Estamos também, entre outros, acolhendo os irmãos venezuelanos que vêm fugindo daquela grave crise humanitária que ocorre lá na Venezuela. Então estamos lá em Boa Vista, Roraima, desde 2017, acolhendo irmãos temporariamente em deslocamento humanitário. Ou seja, é uma organização que está a serviço do bem. Ranieri, você nos trouxe a informação sobre essa organização que não tem fins lucrativos, mas provavelmente, para que eu possa entender melhor como é o funcionamento, requer de várias pessoas para estar ali executando esses tipos de trabalhos, e nos especifique um pouco mais como é a atuação da Fraternidade Sem Fronteiras. Sim, Silvia. O trabalho foi idealizado, pelo Wagner, atual presidente e fundador Wagner Moura, amigo, confrade da doutrina espírita. Foi idealizado numa forma de união de esforços, ou seja, ele foi à África, viu a necessidade, extrema miséria, locais onde as pessoas passam de 4 a 5 dias sem fazer uma refeição. Retornando para o Brasil, ele idealizou um método de apadrinhamento, ou seja, qualquer pessoa aqui no Brasil ou em qualquer parte do planeta que queira contribuir em ajudar e manter esses projetos, pode fazer uma contribuição mensal. Essa contribuição, desde 2009 até hoje, ela se mantém no valor de R$50. Isso mesmo, você que está ouvindo não ouviu errado. Com apenas R$50, nós, da Fraternidade Sem Fronteiras, conseguimos manter uma criança, agora não só mais crianças, são adultos e principalmente idosos, sendo alimentados
durante 30 dias do mês, recebendo água potável, atendimento médico e reforço escolar. Com apenas R$50 você apadrinhando um dos projetos, esse valor chega de forma integral na ponta, ou seja, trabalho de esforços de inúmeras pessoas aqui no Brasil, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue reunir e levar para essas comunidades o mínimo, o básico. Então nós começamos em Moçambique, fomos para a ilha de Madagascar, para o Senegal e agora também no Malawi, né? No Malawi nós estamos apoiando uma comunidade dentro de um campo de refugiados de guerra, vindos de guerras de toda a parte da África, né? Então, você que está nos ouvindo, você pode contribuir acessando o site e colaborando com R$50 mensais para a manutenção desses projetos. Essa não é a única maneira de você ajudar. Você pode, além de ser um padrinho, você pode se tornar um voluntário. Em qualquer parte do planeta que você se encontra, você pode ser um voluntário. E como voluntário, você pode divulgar os trabalhos, você pode arregimentar mais pessoas com o mesmo objetivo de colaborar no sentido de fazer chegar a essas comunidades desses nossos irmãos os trabalhos. Os trabalhos de assistência, por exemplo, de saúde, eles chegam através de caravanas fraternas. A cada 30 dias um grupo sai daqui do Brasil com destino aos projetos na África para levar de 10 a 15 dias de assistência. Isso ocorre com qualquer outro tipo de doação material, seja roupa, calçados, materiais escolares, e toda a base de arrecadação, ela funciona nesse aspecto de apadrinhamento ou de outros eventos que voluntários também pelo Brasil todo se arregimentam, se organizam e fazem arrecadação com fundos destinados à manutenção desses projetos. Então no site você consegue enumerar talvez 5, 6, 8 maneiras de ser potencial de ajuda nessa seara do bem. Então, para quem tiver mais dúvidas, acesse o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá você clica no ícone de como devemos ajudar e ele te abre várias abas. Além das abas de apadrinhamento, tem os diversos trabalhos que o voluntário pode fazer. Mais ou menos isso, viu, Silvia? Você teria um número de quantas pessoas são ajudadas com os projetos que vocês realizam, quantas refeições vocês servem, quantos jovens vocês conseguem manter nas escolas? Você teria um número para que os ouvintes possam entender esse alcance de atuação da fraternidade? Sim, Silvia. No próprio site, você clicando, você confere esses números que eu vou te passar. Hoje são, no total, mais de 10 projetos, 4 na África, 1 no Haiti e os demais aqui no nosso território nacional, né? O total de refeições mensais já passa da ordem de 490 mil refeições diárias fornecidas. Hoje a organização está atendendo em média de 15 a 15.500 pessoas. O número de crianças e adolescentes que já estão matriculados, né, num local que eles nem tinham acesso à escola por falta, inclusive, de alimento, né? A situação há 10 anos, quando a fraternidade chegou em Moçambique, era de tal gravidade que a criança, às vezes, para caminhar para uma escola, caminhava 5, 8, 10 quilômetros, assistia aula, voltava para casa de barriga vazia, né? E isso, graças a Deus, hoje nós já temos providenciado a mudança dessa situação. Então, hoje nós já temos jovens, por exemplo, em Moçambique, onde os trabalhos começaram, jovens já na casa de 11 jovens fazendo curso universitário, né? Ou seja, jovens que há 10 anos atrás foram acolhidos com 8, 9 anos, que
que tinha inclusive uma expectativa de vida complicada, né? Vulnerável, não só passaram essa vulnerabilidade, como conseguiram adentrar no ensino superior. Nós temos no site bastante explicadinho como tudo isso se dá. Nós temos várias formas de apadrinhamento, inclusive o apadrinhamento universitário. Além disso, reforçando um pouco mais, aqui no Brasil, nós atuamos no Norte, Nordeste e também no Centro-Oeste, com apoio a algumas organizações que já vinham fazendo trabalho em comunidades carentes. Então, lá no Rio do Vigário, uma comunidade próximo de Canudos, né, nós temos conseguido furar poços de água, né? Por incrível que pareça, dentro do Brasil ainda existem comunidades que não têm água, parece uma África. Tem muita criança no Norte e Nordeste que não consegue ir à escola também. Então, além do projeto Retratos de Esperança, do projeto Jardim das Borboletas, lá em Caculé, na Bahia, em Campina Grande, a Fraternidade abraçou o IPESC, que é o Instituto de Pesquisa, que apoia as crianças com microcefalia. Também lá no Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, onde é a sede, nós estamos com o projeto Fraternidade na Rua, apoiando e acolhendo pessoas moradoras em situação de rua, principalmente dependentes químicos, que são acolhidos e levados para a Clínica da Alma, que é uma outra organização que a Fraternidade apoiou. Resumidamente, é isso, Silvia. São inúmeros projetos que a Fraternidade tem atuado, de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de acolhimento. Então, mais uma vez, eu reforço, para tudo isso acontecer, é fundamental a presença de voluntários, né? E também é fundamental a presença de cada vez mais apoiadores, parceiros, né? Não só com doação material, mas principalmente fortificando essa rede fraterna de apoio humanitário. E nesse momento de pandemia, Ranieri, como vocês estão trabalhando? As caravanas estão acontecendo? Como está sendo a atuação de vocês com os projetos? Porque eu pude ver que é uma atuação muito grande e belíssima, tanto que eu estou até com muita vontade de fazer parte do voluntariado. Como vocês estão trabalhando nesse momento de pandemia? Realmente, Silvia, com essa pandemia que todos nós estamos passando, os projetos na África também foram afetados. Nós, desde março, nós tivemos, por conta do distanciamento social e da suspensão do atendimento às crianças nos projetos, nós tivemos que alterar a forma de fornecimento de alimentos, né? Diariamente, o alimento, a refeição era confeccionada e a criança comia no próprio local, que normalmente estão do lado das escolas onde eles estudam. A partir do momento da pandemia, nós não conseguimos mais fornecer esse alimento pronto. Então, o que nós temos conseguido? Nós tivemos que mudar a maneira de distribuição. Os alimentos estão sendo entregues de maneira cru, né, ou in natura, e nós, por conta dessa alteração, nós tivemos que aumentar inclusive a porção. Uma vez que as crianças vão levar o alimento para casa, é desumano, né? Mais do que nunca, os seus irmãos, os seus pais receberem esse alimento e fazer só para eles, né? Então, nessa pandemia, nós fomos obrigados a mandar mais alimentos do que nós fornecíamos, porque às vezes numa família onde a gente acolhia 1, 2 crianças, tinham mais 7 ou 8, né? E a gente consegue atender sempre aqueles mais vulneráveis. Então, a partir de março, nós tivemos que aumentar a porção dos alimentos enviados a essas famílias, e isso nos obrigou aqui no Brasil a reformular, né, as campanhas emergenciais, e nós fomos muito felizes. Nós lançamos no início de março, para os meses de abril, maio e junho, a campanha Viver Fraternidade. Ela está evidenciada no site, né? E essa campanha nós conseguimos distribuir cerca de 40 mil cestas básicas. Essas cestas foram distribuídas em todo o território brasileiro e também lá nos países africanos,
Aqui no Brasil foram selecionadas mais de 52 entidades sérias no primeiro momento, e depois em junho, julho, mais 28. Atingimos cerca de 70 entidades, onde nós distribuímos então em torno de 40 mil cestas básicas. E a terceira fase dessa campanha ocorreu agora no mês de agosto. Nós, solidário com os nossos irmãos indígenas, né, nós verificamos que muitos indígenas estão padecendo aí por falta de alimento, por falta de água potável e também de medicamentos. Então nós fizemos a terceira fase, que nós identificamos como Coração Curumim. Fizemos a campanha de cesta básica e mantimentos e gêneros de primeira necessidade, que foi arrecadado e distribuído em 50 comunidades indígenas, isso no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e também parte do Paraguai. Essas cestas básicas distribuídas, elas foram entregues nas barreiras sanitárias, porque, como todos sabem, os indígenas eles são povos vulneráveis por conta de não ter os anticorpos e a vacinação como nós. Então, nós tivemos que fazer uma logística de levar essas cestas básicas até as barreiras sanitárias, e de lá sim os próprios indígenas levaram para suas comunidades. Então, não só aqui no Brasil e também na África, a pandemia nos obrigou ou nos oportunizou maneira de acelerar e de intensificar toda essa arrecadação. E fica aqui mais uma vez o agradecimento a todos que, através das nossas solicitações, nos colaboraram. Nós conseguimos atingir aí cerca de mais de 70 mil entregas de refeições, né, e de cestas básicas nesse período. Então, o número foi bastante significante, e a partir de agora a gente espera que as pessoas também se sensibilizem com essas causas, né? Não só da África, não só do Nordeste, mas também dos nossos irmãos indígenas. São tantas perguntas que eu ainda teria para lhe fazer, mas infelizmente nosso tempo chega ao fim. Mas teria como você deixar o site da Fraternidade para que os nossos ouvintes possam ali obter mais informações? Claro, Silvia, é um prazer, e mais uma vez eu queria agradecer extremamente, né, a oportunidade de divulgar então esse trabalho. O site da Fraternidade Sem Fronteiras é o www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá você tem todas as informações de quem somos, o que fazemos, as maneiras de ajudar, a questão do voluntariado, né? Nós estamos com um portal de voluntariado em breve sendo inaugurado, de forma a acolher essas pessoas que estão também disponíveis. Realmente o que nós queremos é a missão da fraternidade, é proporcionar e vivenciar a fraternidade universal. Então, se a gente conseguir conectar corações, a gente fica muito feliz. Mais do que a doação em espécie ou qualquer outro tipo de trabalho, a conexão de corações para fazer um mundo melhor é o nosso objetivo. Gratidão imensa, Silvia, a vocês e aos ouvintes, né, amigos do programa Mentes do Amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã.